Oi pessoal, meu nome é Beatriz Tremarim, eu sou professora de Física e a nossa aula hoje será sobre a luz azul das telas de smartphones e a sua relação com a física. Bom, eu queria começar a aula de hoje com uma pergunta para vocês, que é como que um evento atípico, como a pandemia, mudou a relação de vocês com os aparelhos eletrônicos, como os celulares, os tablets, os smartphones? Bom, a gente pode refletir sobre isso juntos. No primeiro momento, os celulares eles possibilitaram a comunicação com amigos, parentes, aqueles a quem a gente já não via mais por causa da pandemia, mas isso também significou horas a mais na frente do computador, seja para estudo, trabalho, muitas pessoas passaram a trabalhar home office, a gente teve muitas aulas online, e aí a gente tem que refletir um pouco, será que isso tem algum impacto na nossa vida, na nossa saúde? Vocês se sentiram mais cansados durante esse período, por exemplo? Bom, eu queria apresentar para vocês também uma reportagem do jornal BBC News Brasil, intitulada Celular antes de dormir afeta sono, hormônios e desenvolvimento infantil. Nessa reportagem, os estudos recentes eles apontam que os estímulos produzidos pelo uso de aparelhos eletrônicos deixam o cérebro em estado de alerta, mas não só os estímulos, as expectativas geradas pelas redes sociais, Então, será que tem alguma mensagem no WhatsApp? Será que alguém curtiu minha foto? Será que alguém me marcou no meme? Tudo isso não deixa o nosso cérebro descansar, nosso cérebro vive em constante estado de alerta, basicamente. Mas o que é interessante é que, além dos estímulos e das expectativas, é que a exposição à luz azul, especificamente emitida pelos aparelhos eletrônicos, principalmente no período noturno, também deixa o nosso cérebro em estado de alerta. E isso por quê? Porque a luz azul é como se ela inibisse a secreção de melatonina, que é o sono responsável por dizer ao nosso corpo que está no horário de dormir, E o sono acaba perdendo a qualidade e a longo prazo isso pode estar relacionado com problemas de comportamento e saúde, porque outros hormônios que seriam excretados ali no período noturno, eles acabam sendo desregulados. Então, um hormônio, por exemplo, importante como o cortisol, que estabiliza estresse, ele passa a ser desregulado. Então, pode ter problemas aí com mau humor, não dormir direito, problemas na assimilação de conteúdos devido a problemas na memória recente. Então, tudo isso poderia afetar a nossa saúde, E se você foi no oftalmologista no último ano, é muito provável que ele tenha te recomendado uma lente com proteção de luz azul. E aí que entra o ponto na nossa aula hoje. Mas afinal, gente, o que é a luz azul? E como que a gente pode explicar a luz azul através da física? Esse vai ser o nosso objetivo da nossa aula hoje. Então, no primeiro momento, a gente precisa entender o que é a luz, A luz ela é uma onda eletromagnética. As ondas eletromagnéticas elas são geradas pela combinação de campos elétricos e campos magnéticos variáveis, mas a gente não precisa se preocupar com essa definição hoje. O que a gente precisa se ater é sobre as características das ondas eletromagnéticas, Que são o quê? Elas não precisam de um meio para se propagar, elas se propagam bem no vácuo. No vácuo elas têm a velocidade da luz e em outros meios materiais elas possuem uma velocidade um pouco menor do que no vácuo. Além disso, a gente pode classificar as ondas eletromagnéticas de acordo com algumas grandezas, que são a frequência, o comprimento de onda e a energia. Então, a gente vai utilizar esses conceitos hoje para definir a luz azul. Então, a gente vai definir a luz azul em termos de frequência, comprimento de onda e energia, que são as grandezas que caracterizam uma onda eletromagnética, que é o caso da luz. A gente vai começar hoje falando dessa primeira grandeza, que é o comprimento de onda. O comprimento de onda ele é definido como a distância que uma onda percorre durante o tempo de uma oscilação completa. As pessoas geralmente falam que é a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos. Isso por quê? Porque essa distância é a correspondente a uma oscilação completa. A unidade de medidas é em metros, mas usualmente a gente expressa também em nanômetros. Então vai ter um valor, nm do lado, que significa nanômetros, que corresponde a 10 elevado a menos 9 metros. Outra grandeza que a gente vai falar hoje é sobre a frequência. A frequência, ela fala sobre o número de vibrações ou oscilações completas em uma unidade de tempo. Então, em um segundo, em um minuto, A unidade de medida mais usada é uma vibração ou uma oscilação por segundo. Então, quando a gente tem um número seguido de hertz, que significa uma oscilação por segundo, essa é a unidade de medida de frequência. Então, quando a gente pensa assim, 700 hertz, por exemplo, são 700 oscilações em um segundo, que é muita coisa. Bom, ali naquele GIF, o primeiro GIF ali acima, a esferinha amarela, ela descreve um ciclo
em 4 segundos. Então a frequência ali fica 1/4, significa que em uma unidade de tempo, em 1 segundo, na verdade, ele só percorre 1/4 do ciclo. Então só 25% do ciclo ali é percorrido em 1 segundo. Aqui nesse GIF abaixo, a gente tem duas ondas em comparação, né? Uma onda que faz muito oscilações em uma unidade de tempo e uma onda que tem um comprimento de onda um pouco maior e faz uma oscilação mais lenta em uma unidade de tempo, né? Bom, aqui o que é importante a gente lembrar, né? Que comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Isso significa o quê? Que quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, e que quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. Bom, outra grandeza que a gente vai falar hoje é energia, e não estamos aqui para definir o que é energia hoje. O que é importante é falar sobre qual que é a relação da energia com essas grandezas que nós acabamos de falar sobre a onda eletromagnética, né? Então a energia, ela é diretamente proporcional à frequência de uma onda eletromagnética. Aqui tem essa expressão que relaciona a energia com a frequência. A constante de proporcionalidade é a constante de Planck, aqui é o valor da constante de Planck, só para mostrar que são grandezas diretamente proporcionais. O que isso significa? Significa que quanto maior a frequência, maior a energia associada à onda eletromagnética. E quanto menor a frequência, menor a energia associada à onda eletromagnética também. E aqui a gente tem o espectro eletromagnético. Nesse espectro eletromagnético, ele vai mostrar a distribuição de ondas eletromagnéticas conforme a frequência e o comprimento de onda. Então aqui a gente percebe ali que energia e frequência estão crescendo nesse sentido, né, no sentido da flechinha verde e azul. E o comprimento de onda, que é inversamente proporcional à frequência, ele cresce para o sentido contrário, no sentido da flechinha vermelha. Então aqui a gente tem as ondas baixas, que estão relacionadas com a telecomunicação, as ondas de rádio, micro-ondas, que estão relacionadas ao Wi-Fi e ao processamento, por exemplo, o infravermelho, a luz visível, a luz ultravioleta, os raios X, né? E os raios gama, que são aqueles comprimentos de onda emitidos no espaço ali, relacionados às estrelas, por exemplo. E a luz visível, ela é um pedaço desse espectro eletromagnético nesse intervalo de comprimento de onda, de 700 a 400 nanômetros. E a luz azul está dentro dessa faixa dentro desse intervalo de comprimento de onda. Bom, então, em detalhes ali desse espectro de luz visível. O comprimento de onda, por exemplo, o maior comprimento de onda dessa faixa é o comprimento de onda da luz vermelha, né, que é 700 nanômetros, e o menor comprimento de onda é o comprimento de onda da luz azul. Então, a luz azul fica ali entre a faixa de 400 a 450 nanômetros. Então, ele tem o menor comprimento de onda, e que isso corresponde também à maior frequência da faixa de luz visível do espectro eletromagnético. E por possuir a maior frequência nessa faixa, também possui a maior energia. Então, a luz azul ali é a luz mais energética dentro do espectro eletromagnético. E os estudos recentes apontam que o fato dela ser essa energia mais energética que tem aí a ver com essas implicações na nossa saúde. Tá, então, conclusões, retomando aí o que a gente trabalhou na aula de hoje. O que é a luz azul? Bom, a luz azul, ela é uma onda eletromagnética, né? Ela se encontra ali no espectro eletromagnético dentro da faixa de luz visível. E na faixa de luz visível, a luz azul é a luz que tem o menor comprimento de onda, por consequência, a maior frequência, e que está relacionado, a maior frequência está relacionada a maior energia dentro da faixa de luz visível do espectro eletromagnético. E aqui são os valores associados à luz azul dentro dessa faixa de luz. É isso.